Podcast até 15 mil reais. Galera, como muita gente ultimamente tem chegado para a gente para perguntar sobre essa questão, como por exemplo, né, com quanto que eu monto um podcast básico, com quanto que eu monto um podcast intermediário, com quanto que eu monto um podcast avançado, né, mais profissional e tal, que tipo de equipamento eu utilizo num podcast básico, é câmera, é PTZ, é webcam, tem muita gente chegando para a gente com essa dúvida, né, até porque aqui no canal os vídeos da gente que mais performam bem são os que a gente trata sobre podcast, então a gente resolveu fazer uma série de 3 vídeos. A gente vai iniciar aqui montando um podcast até 15 mil, no segundo vídeo até 30 e no terceiro vídeo até 45 mil. Tá? Vão ser 3 tipos de setups aí totalmente diferentes um do outro. E a gente vai deixar na descrição os links de todos os equipamentos que a gente mostrar aqui. Tá? Até para facilitar, né, a gente presta consultoria e dentro da consultoria tem uma etapa, pessoal, que é a compra dos equipamentos. Geralmente leva em torno de 15 a 20 dias, né, dependendo do local. Às vezes demora um pouco mais para chegar, mas normalmente as pessoas elas têm que pagar um mês de consultoria só para resolver essa parte aqui com relação à compra de equipamento. Então, isso aqui pode até te ajudar de repente a comprar os equipamentos com base no que a gente vai indicar aqui. Óbvio que cada projeto demandam coisas muito específicas, tá? Então, você tem que prestar muita atenção no seu orçamento, em qual que é a sua referência antes de fazer isso aqui que eu estou falando. Isso aqui pode servir como guia, mas muita atenção, tá? Mas de repente isso aqui pode servir para que você compre os seus equipamentos e já com os equipamentos em mãos, de repente contrate uma consultoria e consiga aí pagar menos, né? Tendo aí a possibilidade de conseguir fazer mais rápido o seu projeto, né? É uma possibilidade também. Mas a gente faz isso aqui, claro, no intuito de ajudar, beleza? Então já estou aqui ó, com a aba do Mercado Livre aberta. Estou com essa janelinha aqui, ó, com um bloco de notas, né? Onde eu coloquei aqui podcast até 15 mil reais. Lembrando que, algumas observações, tá? Eu vou tentar economizar o máximo possível aqui. Não necessariamente vou utilizar os 15 mil reais. E aqui eu estou considerando que você já tem mesa, cadeira, TV e ar-condicionado, né? Que você já tem essas coisas que são mais básicas, né? No caso de um podcast tradicional, uma mesa, pelo menos ali 4 cadeiras. Eu vou fazer isso aqui com base, né? Um podcast com base aqui para 4 pessoas participarem, né? Para 4 participantes. Se for um tradicional, geralmente é isso, né? Mas existe a possibilidade também, tem pessoas que já fizeram, né? Inclusive lá no grupo, nosso grupo do WhatsApp, tem pessoas que já fizeram um podcast com 2 poltronas, né? Opa, deixa eu até corrigir aqui, que eu vi aqui que tá errado, tem pessoas que fizeram com poltrona. Então aí são 2 poltronas, já não tem mesa, já não tem várias cadeiras, né? É um layout diferente aí, então muda um pouquinho. Mas eu vou considerar que você já tem essas coisas do ambiente. Aqui a gente vai gastar esse valor, né? Esse orçamento que a gente tem aqui, ó, com parte de vídeo, parte de áudio, parte de iluminação, de gerenciamento e outras coisas aqui. Então vamos lá, pessoal. Eu não tenho nenhuma referência de podcast, tá? E não tem nem como fazer isso, porque cada pessoa tem um gosto específico. Então, eu vou dar aqui uma base, né, com relação à parte realmente de equipamentos que vocês vão precisar comprar para ter tudo e conseguir ligar tudo e fazer funcionar, né? Então, aqui a gente vai começar, pessoal, pela parte de vídeo, tá? Vamos começar pela parte das webcams. Hoje, certo? Que a gente conhece a webcam com o melhor custo-benefício do mercado é a Emit S600. Ela já faz, pessoal, 4K. Deixa eu só ver se está tudo aberto aqui. Está tudo aberto. Ela já faz 4K, essa câmera. Ela tem uma excelente qualidade de imagem. Um foco bacana. Eu só não vou lembrar agora de cabeça se é ela ou se é a 800 que tem um foco mais ou menos. Eu acho que o foco dessa aqui, da S600, se eu não estiver enganado, é melhor que o da S800, né? Inclusive, lado a lado, em algumas situações eu já vi a S600 se sair bem melhor, tá? Então, assim, é a que a gente indica hoje, né? Muita gente lá do grupo utiliza. A princípio parece ser uma câmera que não dá conflito, tá? Quando você vai ligar mais de uma ali para usar de forma simultânea. Então, assim, as mais seguras que a gente acha hoje para indicar para vocês, com base nesse podcast de 15 mil, não tem como fazer ele com PTZ nem com câmera profissional, tá? Tem que ser com webcam. Então, seria a Emit S600, tá, galera? Emit S600 e a outra, que a gente considera segura, a Logitech StreamCam Plus, que inclusive a gente utiliza em 2 locais. E essa câmera que está me filmando aqui. Essa imagem é dela, eu estou apenas com um softbox aqui com a lâmpada convencional.
configurei ela aqui dentro do OBS e ela tá me entregando essa qualidade de imagem, tá? Inclusive a gente faz um podcast com essa câmera há 2 anos e tal, foi o vídeo passado que saiu aqui no canal. E são as duas indicações que nós temos, Logitech Streamcam Plus e S600. Se você aí vai assistir esse vídeo, né, já tem um podcast com 3 webcams e usa uma outra webcam, você pode deixar aqui na descrição também. Tem outras webcams muito boas, tá? Mas para usar de forma simultânea, tem webcam que dá conflito, né? Por exemplo, tem a Holy Land Lyra, tem a Emit S800, tem a Abril 4K, tem muita webcam boa no mercado hoje já, tá? Entre outras que eu não vou lembrar agora de cabeça, mas sei lá, se eu fosse listar aqui, eu listaria umas 7 webcams que são muito boas, 7, 8 webcams, né? Mas para usar de forma simultânea é diferente, né? Eu já vi a galera ter problema, por exemplo, com o Emit S800, para conectar 3 de forma simultânea. Às vezes por conta do arquivo que a câmera disponibiliza ali para envio para o computador é muito pesado. E às vezes o barramento USB ele não tem capacidade suficiente de gerenciar tudo de forma simultânea. Enfim, tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso, né? Não vou entrar nesse assunto. Mas assim, para indicar, Streamcam Plus e Emit S600. Tá? Seriam as duas webcams aqui que a gente poderia indicar. E aí nós temos aqui, ó, webcams, extensores ou adaptadores. No caso aqui, pessoal, da Streamcam Plus, vocês iriam precisar de extensores tipo C e um adaptador de USB-C para USB-A na ponta. Seriam duas coisas, né? Duas adaptações. O extensor é bem fácil de achar, ó, tudo vai estar aqui na descrição, tá? Cabo extensor tipo C. É bem fácil de achar, basta saber o nome, né, para conseguir buscar. Eu normalmente opto por esses aqui, ó. Eles são um pouquinho mais caros, mas é o que a gente já utiliza e que a gente sabe que não vai dar dor de cabeça, tá? Esse aqui é de 1 metro, esse aqui de 1,5 metro. Mas a gente sempre opta por eles, tá? Então seria um extensor desse e um adaptador. Tá aqui, ó. Eu até pesquisei esses dias, eu pesquiso dessa forma aqui. E aí você tem que prestar muita atenção. Eu gosto muito dos Dahlgren, tá? Mas esse aqui é o inverso, ó. Esse aqui entra o USB-A e sai o USB-C. Mas você tem que ter cuidado para realmente comprar um que seja 3.0, tá? Mas eu vou deixar aqui na descrição também um adaptador desse daqui. Isso no caso de você usar a Streamcam Plus, porque ela é tipo C, tá? Inclusive eu tô aqui, pessoal, ó. Um cabo extensor desse, ó, que eu tô mostrando para vocês. Com um adaptadorzinho na ponta, ó. Não sei se ela vai focar, ó. Tem um aqui. Mas é esse cabo, né, e esse adaptador na ponta. Se você for utilizar a Emit S600, o plug dela é USB-A. Então você não precisa desse adaptador, né, e tal. No máximo, se você precisar, vai ser de um extensor, USB-A, ó. Você vai precisar de um extensor, dependendo da distância, se for até 5 metros, você pode usar um extensor, sendo um bom extensor, ó, extensor USB-A. Sendo um extensor bom, de qualidade, não precisa ser um extensor ativo, ó, até 2 metros, tem bons extensores aqui, ó. Mas aí se for mais de 5 metros, pessoal, use um extensor ativo, né? Um extensor amplificado, alimentado, ó. No caso teria que ser esse daqui, ó. Para não correr o risco da informação não chegar até o computador, tá? Quando a extensão é muito longa, a partir de 5 metros, a gente sempre recomenda esse extensor amplificado aqui. O link também vai estar na descrição. E aqui nós vamos agora, ó, para a parte de tripés. Tripé, pessoal, quando a gente procura tripé, aparecem diversos tripés. Você tem que ter muito cuidado, porque tem uns que tem a perninha muito fina, principalmente esses que são mais baratos, tá? A gente não costuma recomendar tripé muito barato, geralmente ali em torno de 120 a 150 reais. Não é um tripé profissional, parece que tripé é profissional, mas dentre os tripés básicos ali, esses aqui costumam ser os melhores, né? Mas está saindo muita coisa aí no mercado. A gente ainda não teve a oportunidade de ter contato com todos. Você pode comprar um tripé básico desse aqui. Inclusive, eu não estou nem anotando os valores aqui, né? Uma pausa aqui, pessoal, só para anotar os valores, tá? Que eu esqueci de anotar. Eu vou colocar os valores aqui ao lado para no final a gente calcular tudo. Eu estou colocando aqui, galera, uma média, tá? Eu coloquei a média da webcam aqui em 750, porque assim, a Emit S600, ela tá ali entre 400 e 600 reais. Já a Streamcam Plus, ela fica ali de 900 a 1.100. Eu estou colocando uma média, tá?
tá? Que eu coloquei uma média de R$ 750, seriam 3 webcams, né? Eu vou até mudar aqui, na verdade. Se for uma média de 750, 3 webcams dá 2.250, né? 2.250. A média aqui de extensor e adaptador eu tô colocando R$ 130, então se forem 3, vai dar 390. E a média aqui para os tripés, pessoal, é o que eu ia falar, né? Você tem a opção de colocar um tripé simples desse aqui, que supra a necessidade, sendo uma webcam, né? Como a webcam é muito leve, acho que não necessariamente você precisaria de um tripé desse daqui, né? A webcam, geralmente a cabeça dela é articulada, dá para mover, né? Então eu vou colocar um tripé mais simples desse aqui mesmo, ó, um tripé de R$ 49, eu ia botar uma média de 150, mas a média de R$ 50, 3 tripés já dá 150. Então a gente já tem aqui os valores com relação à parte de vídeo, beleza? Então vamos agora para a nossa parte de áudio. Galera, se vocês puderem, vão direto para essa interface aqui, ó, a PodTrack P4. Inclusive tá bem difícil de achar, ó, tem uma aqui usada. Às vezes vale a pena, tá? Dependendo de como está o estado de conservação. No início era bem fácil achar essa PodTrack aqui, essa interface de áudio, tá? Fazia lama aqui no Mercado Livre. Hoje a galera tá comprando tanto de tão boa que ela é, de tão completa que ela é, tão compacta, que tá escassa, né? Você vê que é difícil achar, ó. Deixa eu colocar aqui só PodTrack P4. Vai ter muita compra internacional, daí nem tá tendo, ó. Tá bem difícil achar, ó. Bem difícil mesmo, tá? Mas se você puder, compre uma dessa aqui, que ela já supre assim tranquilamente a necessidade, tá? E a qualidade dela é excelente. Mas se não, a gente sempre recomenda também aqui, ó. A tem um A8. É uma mesinha boa, mas é um pouco chatinha até você entender o uso dela, né? Porque ela é uma mesa, pessoal, que ela é bem baixa. Acredito que isso deva ser com relação à parte de frequência dela, a captação ali das frequências, enfim. Ela é bem barata, o custo-benefício é bem bacana, mas aí você tem que saber trabalhar realmente com ela, tá? Então você pode ter um pouquinho de dor de cabeça no começo, depois que você aprender a ajustar, tem que às vezes desativar muito efeito de áudio no Windows, tem que dar bastante ganho, tanto nela como dentro do OBS, tem que saber utilizar os filtros certos, tá? Pode ser que você tenha um pouquinho de dor de cabeça com ela, mas a base aqui, eu vou deixar algumas recomendações na descrição. O que é que você precisa, tá? Você precisa, tem alguns requisitos aqui para o seu mixer de áudio ou para a sua interface, que é ter pelo menos 4 canais, né? Tendo em vista que o podcast vai ser para 4 participantes, ter pelo menos 4 canais, ter o Phantom Power, porque vai que um dia você precisa usar um microfone condensador. O microfone condensador ele precisa ter o Phantom Power na mesa, que é justamente isso aqui, ó. Deixa eu abrir para dar um zoom aqui. Esse botãozinho vermelho ali embaixo das entradas de microfone, ó, é o Phantom Power, é o 48 volts. Ele dobra a potência da mesa ali, né? Porque os microfones condensadores, eles precisam disso. Os dinâmicos não precisam. A gente vai recomendar dinâmico. Mas a gente sempre pede que, se possível, tenha uma com Phantom Power, né? Porque vai que você precisa um dia usar um condensador. E aí você precisa ter 4 entradas, ter o Phantom Power, ter a saída de interface. Eu não sei se vai mostrar aqui nela, porque nela aqui é na parte de cima. Mas ter a saída para a interface, tá? Para você conseguir conectar ela via USB e não através de P10, P2, tirar através desse cabo. Não é bom, tá? A gente não recomenda, não faça isso. Mas o ideal é que ela tenha saída para interface de áudio. As mesas de som, né? Os mixers de áudio agora mais novos, eles têm bem diferente. Às vezes é em cima mesmo, é na parte do USB de cima, a saída para interface, porque normalmente esse USBzinho aqui, ó, nos mixers mais antigos, ele servia para você, tipo, conectar um celular, um pendrive, alguma coisa do tipo e mandar o áudio para a mesa, né? Eles não serviam, né, até onde eu sei, para tirar o som da mesa, né? Ela tem uma entradazinha, é porque não tem como ver aqui, mas a gente tem vídeo aqui no canal mostrando, tá, galera? Que é USB-B para USB-A, essa saída de interface que ela tem em cima. Então precisa ter a saída de interface, tá? 4 canais Phantom Power, saída de interface, e acredito que é isso. Pelo menos esses 3 requisitos, o seu mixer de áudio ele precisa ter, né? Tem outras mesas de som aqui, ó. Vou botar 4 canais com interface. Vou pesquisar assim para ver. Tem muito mixer de áudio no mercado. Inclusive a galera lá no grupo coloca diversas mesas que já utilizaram, né? Que compraram. Ó, a maioria aqui é com 2.
O ideal é que seja com 4 canais, a não ser que você realmente vá fazer um podcast sempre para 2 pessoas, tá? Aí você vai reduzir, pode reduzir a quantidade de canais, mas a gente sempre recomenda que sejam com 4 canais, porque no momento que você precisar expandir, você vai ter essa opção. Mas enfim, tendo esses requisitos, eu vou pesquisar algumas e vou deixar aqui na descrição, mas tendo esses requisitos, já dá certo, tá? 4 canais Phantom Power, saída para interface de áudio, beleza? Vamos ver aqui qual que é o próximo item da nossa lista, microfones. Pessoal, microfone é o de sempre. Tem 2 modelos aqui que são os queridinhos, né, que a gente sempre recomenda, que é o Fifine K688. Deixa eu carregar aqui, minha internet está um pouco lenta. Mas inclusive ele estava bem escasso também, voltou a aparecer bastante, ó. Fifine K688 e o Fifine K669D. São os 2 microfones que a gente mais recomenda, né? São excelentes microfones dinâmicos, tá? Para você que não tem um ambiente aí com tratamento acústico ou com isolamento acústico legal, são excelentes microfones. Inclusive a estética do K669D eu acho até mais bonita que a do K688. E tem aqui, pessoal, não vou lembrar de nome, mas tem um microfone da Maono, microfone Maono. Eu não vou lembrar o modelo, mas o pessoal também do grupo já usou, né, e recomenda bastante lá. Tem os microfones da Maono e tem uns de outra marca que eu vou tentar lembrar para colocar aqui na descrição. Tá? Vou deixar pelo menos uns 4 modelos de microfone, mas todos vão variar aí numa média de 400 a 600 reais, 650. Tem outros kits que são mais caros. PodMic da Rode, né? Tem o Zoom ZDM1. Se eu não me engano é esse o modelo. Tem muitos microfones aí no mercado, mas assim, como é custo-benefício, tá? Esses que eu vou recomendar principalmente, os Fifine, e vou colocar os outros 2 aqui, os links na descrição, que eu não lembro de cabeça agora o nome. E aí agora a gente vai para o suporte de microfone. A gente tem 3 opções, né? A gente sempre gosta de usar esse daqui, ó, pedestal de mesa, microfone. Ó, mas tem uns que são um pouquinho mais caros, deve ter uma qualidade melhor. Esses aqui, pessoal, eles são bons, ó, da Blue. Só que, assim, com o tempo, essa base deles aqui, ó, começa a ter um pozinho que vem dentro para fazer peso e com o tempo abre e começa a soltar esse pó. Né? Ele é baratinho, dá para usar, se não movimentar muito, se não for mexer muito com ele, né? Mas tem alguns que tem uma qualidade um pouquinho melhor. A gente vai deixar na descrição. Esses mais básicos aqui, eles quebram muito rápido, né? Eles quebram muito rápido, se desgastam muito fácil. Esteticamente, sinceramente, eu não acho tão bonito, tá? A gente não costuma recomendar. Só para usar esse daqui, eu prefiro usar um de mesa mesmo, né? Um pedestalzinho desse aqui de mesa, né? Ou se for para usar braço, a gente sempre recomenda esse daqui, ó. Esteticamente, ele é bem mais bonito, tá? Mas os links deles vão estar aqui na descrição. Então, agora a gente vai fazer a média aqui, né? Eu acho que acabou. E cabos, né? Esquecendo de cabos aqui. Cabos, como sempre, ó, Santo Ângelo tem coisa que é padrão, né? A gente vai indicar tanto no de 15, como no de 30, como no de 45, tá? Santo Ângelo balanceado, né? Cabo XLR Santo Ângelo balanceado. A gente normalmente pega o de 5 metros. Se você precisar de um cabo maior, até de 30 metros, mas normalmente a gente pega o de 5. 5 metros é suficiente. 10 metros. Mas enfim, você tem as opções aqui, tá? Normalmente, quando a gente precisa de estender, a gente prefere pegar um multicabos. Multicabos 4 vias. Porque o multicabos, ele tem os 4 cabos, só que todos passam dentro de um cabo só. Então, fica bem melhor, tem até de 25 metros. 25 metros, 18, 7 metros, 3 metros. O multicabo, pessoal, você consegue passar ele de forma mais discreta, né? Ó, porque ele tem os 4 cabinhos na ponta, mas ele é um cabo só. Então fica melhor de passar ele no ambiente, tá? Então se você precisar estender, é o que a gente recomenda normalmente aqui, usa um multicabo, tá? E é isso, né? Essa é a parte de áudio. Então vou anotar agora aqui os valores de como ficou para a gente somar no final. Pronto, pessoal, aqui eu botei, ó, a interface, né? O mixer de áudio com a média de R$ 750 reais, tá? Coloquei aqui os microfones na média de R$ 500 reais, então dá R$ 2.000 os 4 microfones. Cabos eu coloquei uma média de R$ 70 reais, dá 280 os 4 cabos. E suportes para microfone eu coloquei uma média de R$ 80 reais, que deu 320, tá? Então agora a gente vai aqui para a nossa parte de iluminação. Pessoal, como vamos trabalhar com webcams, a gente pode fazer o seguinte, ó, kit refletores de LED. Pessoal, tem uns kits aqui, ó, de refletores convencionais, tá? Deixa eu colocar esses aqui de 50, ó. São 4 refletores de 50, com 6.500 kelvins. Né, é um branco mais frio. Pode comprar esse kit, né, porque ele é um kit custo-benefício e você pode espalhar ele de forma proporcional, tá?
4 pontos. Coloca ele de cima para baixo mesmo, como se fosse uma luz convencional. Porque isso aqui vai ajudar, vai reforçar a iluminação, principalmente quando se trata de webcam, para que você consiga extrair uma boa qualidade de imagem. Se você não tiver uma profundidade muito grande no ambiente, você pode posicionar ele mais junto, né, mais no meio da sala ali, um pouco mais embaixo acima da mesa mesmo, perdão, um pouco mais acima da mesa mesmo e de cima para baixo, para não espalhar muita luz para o fundo, tá? Isso aqui seria um reforço. E como luz principal, a gente sempre recomenda aqui, ó, o Vedo, o 800, que já é um refletor, né, de LED bicolor, né, que você pode controlar tanto a temperatura como a intensidade. E aí, como os refletores ali convencionais, eles são um branco um pouco mais frio, você poderia compensar aqui com o 800, deixando ele um pouco mais quente para dar um equilíbrio, né, já que você tem aqui a possibilidade de chegar aqui, ó, de 3.200 a 5.600 kelvins, né, você consegue controlar a intensidade. E aí vocês colocariam apenas um frontal, né, se forem duas pessoas de cada lado, né, tem as duas pessoas aqui, você coloca ele no meio das duas pessoas, frontal, porque ele vai espalhar, né, ele tem os bandós aqui, então você consegue abrir e espalhar essa luz, né, então você pode usar ele tanto sem o difusor, como com o difusor. E o difusor é esse daqui, pessoal. Ó, eu abri uma outra aba para procurar, porque eu nunca consigo achar ele por dentro do Mercado Livre. Sempre tenho que pesquisar pelo Google. Mas esse aqui, deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Tá. Esse daqui seria o difusor, que você pode botar o 800 dentro dele, ele deixar uma luz mais difusa, menos agressiva, tá? Mas você pode usar ele sem o difusor também. E aí vocês utilizariam um de cada lado, como luz frontal, né, ali como luz principal, e os refletores eles ajudariam espalhando um pouco mais de luz, deixando o ambiente mais claro, tá? Então aqui essa seria a nossa recomendação para a parte de iluminação, que é justamente a iluminação que a gente utiliza em um dos podcasts que a gente faz, que é o Voz da História, que nós já mostramos aqui no canal, beleza? Então agora eu vou anotar que luz seria basicamente isso. O que a gente poderia acrescentar aqui? Cara, vocês poderiam acrescentar fitas de LED com uma boa intensidade, né? E com cor, mas assim, normalmente, quando você trabalha com webcam, é muito difícil ela enxergar, às vezes, a cor que está ali no fundo. Por exemplo, se é um azul mais claro, que é muito próximo do branco, vai ser muito difícil a webcam enxergar. Teria que ser um azul muito forte, né? E aí teria que ser, por exemplo, uma luz de uma ribalta, né? Que é uma luz um pouco mais forte. Ou, não sei, você compra mais um kit de refletores desse aqui convencional que eu mostrei e coloca alguma coisa na frente dele, alguma película, né? Algum papel que consiga trazer uma cor ali para o fundo do seu ambiente e tal, e você coloca lá, né? Existem esses refletores aqui também, RGB, normalmente de uma cor só, você pode comprar ele azul, tem alguns que você consegue trocar a cor, né, azul, vermelho, então você poderia complementar o seu ambiente, né, dessa forma, tá? Seria mais uma dica. Eu não vou colocar no orçamento, porque isso aqui vai variar muito de pessoa para pessoa, às vezes a pessoa tem um ambiente tão bonito, né, com algum abajur, com alguma fitazinha de LED ali, alguma coisa, com livros, que ela nem precisa colocar cor, nada RGB no ambiente dela ali. Então, pessoal, isso ficaria mais a critério de vocês, tá? Eu não vou recomendar isso daqui porque é muito relativo, tá? Então, a gente aqui é o básico, né? A luz que a gente precisa para que a gente consiga trazer uma boa qualidade de imagem para o nosso vídeo. Então, agora eu vou colocar aqui a média de valores. Bom, galera, aqui eu coloquei R$80 daquele kit de refletor convencional. Às vezes você encontra também outros kits aí de R$100, com 10 refletores com a potência um pouco menor, né? Mas são em maior quantidade também, enfim, mas eu vou botar uma média de R$80, como a gente viu aqui, 70 e poucos reais, né? E vou colocar aqui uma média de R$300 para o vidro. Às vezes você encontra bem mais em conta, mas aí caso você queira botar o difusor, eu já estou colocando aqui uma média de R$600 para ficar 300 cada kit, né? Dessa iluminação principal, né, do vidro, tá? E aí, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar logo quanto é que tá dando tudo isso daqui para eu ter noção de quanto é que a gente ainda tem para fazer um investimento aqui no nosso computador ou notebook, que é o que vai gerenciar tudo, tá? Pronto, pessoal, acabei de somar aqui, ó, tá dando tudo até então R$6.820, né, quase R$7.000, ou seja, a gente tem R$8.000 aqui do nosso orçamento ainda, e é bom ter essa margem, né? Por quê? Porque às vezes você precisa comprar um cabo a mais. Às vezes é bom você, até quando vai comprar, por exemplo, eu vou comprar 3 extensores. Eu vou deixar um reserva, vou comprar um reserva para deixar aqui, né? Caso algum tenha algum problema. Enfim, a gente vai ver aqui
no final se vai faltar mais alguma coisa, mas agora o principal, né, seria um investimento aqui no nosso notebook ou no computador, né? Poderia montar um computador, só que um computador, pessoal, ele vai demandar muito mais coisa, tá? Além da montagem do computador em si, você vai ter que comprar por fora monitor, teclado, mouse. Tudo isso o notebook já tem, né? Já tem embutido nele ali. Só que existe sempre o ponto positivo e o ponto negativo, né? Um computador, por exemplo, ele é muito mais fácil de você trocar uma peça, fazer um upgrade. O notebook já é um pouco mais complicado, né? Mais caro, porque muita coisa ali já vem soldado na placa do notebook, né? Enfim, mas para esse setup aqui, eu iria no notebook, tá? E é o que a gente sempre recomenda aqui também. Acer Nitro 5 com a RTX 3050, mas eu acho que os novos agora eles já estão vindo com a 4050. E por que que a gente sempre recomenda o Acer Nitro 5? Pela quantidade de entradas USBs que já vem nele, tá? Principalmente quando você vai trabalhar com webcam. Deixa eu abrir um aqui. Deixa eu abrir esse daqui, ó, oferta imperdível. Tá até barato, tá? Na época que a gente comprou lá pro podcast da nossa cliente, a gente comprou ele por 4.100, 4.200 no Black Friday, né? Ele subiu bastante o preço dele. Ele aqui, pessoal, ele só mudou a entrada de lado. Mas deixa eu ver se eu acho um aqui com as entradas para vocês verem todas as entradas aqui dele, tá? Ó, desse lado aqui, ele tem entrada ali para o cabo de internet, saída HDMI, duas portas USB A 3.0 e um tipo C. E do outro lado, ó, ele vai ter mais uma USB 3.0 e ainda tem ali uma entrada para fone de ouvido, né? Pode ser aquele fone de ouvido que já é junto com o microfone, como esse que eu estou usando, né? O headset. Então, assim, ele tem bastante entrada disponível que vai permitir que você use aqui, por exemplo, eu tiro a minha segunda tela, né? Eu mando a imagem, o vídeo para a tela do meu podcast, caso tenha. A minha tela de operação é a tela do próprio notebook. Eu consigo entrar com 3 webcams, né? Eu posso colocar um hub na saída tipo C, um hubzinho barato, né? Vou até colocar aqui também. Aí no hub eu conecto a terceira webcam e nas outras duas portas eu conecto direto mais duas. Então tem as 3 webcams conectadas e ainda sobra uma porta USB-A 3.0 do outro lado que eu posso conectar a minha interface. E ainda posso conectar um retorno, um fone de ouvido. Então, assim, posso conectar o cabo de internet, eu tenho todas as conexões que eu preciso nesse notebook. Esse daqui não parece ser uma compra segura, né? Não tem muitas vendas. Esse aqui já tem 10 mil vendas, ó. Já é uma lojinha verificada aqui e tal. Né? Mas eu vou colocar ele aqui com uma média, pessoal, de 6 mil reais, tá? Porque o preço dele varia bastante. Então, eu vou colocar aqui, ó, 6 mil reais, tá? E esses 6 mil reais também daria para montar um computador muito bom, né? Aí teria que ver com bastante calma a questão da placa de vídeo. E lembrando que esse daqui, ó, vamos até ver a configuração dele aqui. Ele já tem uma RTX 3050, que é uma placa de vídeo dedicada que vai suprir tranquilamente a necessidade da parte de gráfico, gerenciamento de vídeo e tudo, tá? Ele tem aqui um processador i5 13420H, né? Um i5 de 13ª geração, bem atual. Ele tem 512, né? Um SSD, eu não sei se é um SSD ou já é um NVMe, né? Um M2, enfim. Mas já é um SSD de 512 e tem 8 GB de memória RAM, provavelmente ele permita expansão ali com relação à parte de memória, né? Então, se ele permite aí futuramente muitos desses notebooks aqui também já vem com um segundo slot para SSD que você pode acrescentar, né? Dar um upgrade. Ele disponibiliza aqui de um upgrade também de memória RAM. Você pode colocar mais um pente de 8 e fazer 16 GB. Né? Então aqui você vai ter uma durabilidade, né? Sem contar a questão da garantia também. E é um notebook excelente. Você poderia usar para sua transmissão, gravação e até mesmo dependendo do software que você for usar, né? Se você não for fazer nada assim muito extremo para edição de vídeo, tá? Então ele supre tranquilamente a necessidade. E o hub, pessoal, que eu falei, vou até acrescentar aqui, é um hubzinho que ele tem diversas portas, é um hub básico, tá? Se eu não me engano, é porque aqui na verdade só muda a marca, né? Que o pessoal coloca em cima, mas é o mesmo hub. Esse daqui ele tem até mais portas do que o que a gente adquiriu. Ele tem HDMI, ó, tem para cartão de memória, tem USB 3.0, USB-A, né, tem USB-C,
Seria um hub desse daqui, um hub convencional, vou até colocar aqui na lista também, ó, R$70. E aí, o nosso orçamento agora, deixa eu abrir aqui a calculadora, vocês não estão vendo, né, que eu não coloquei aqui, mas estava 6.820 mais 6.000 do computador, 12.820, opa, mais 70 do hub. 12.890, né, R$13.000, vamos arredondar aí. Então a gente ainda teria aqui, ó, R$2.000 de margem. Poderíamos botar aqui duas ribaltas, né, vamos supor que sobrou esse valor, né, já é o kit, ela sozinha, ó. A gente poderia colocar duas ribaltas, essa aqui é o quê? 18 LEDs, 12 watts, né? A gente poderia colocar, tem diversas marcas, tá? O Flávio poderia até recomendar melhor do que eu essas ribaltas aqui. E aí a gente poderia colocar duas ribaltas dessa aqui, que daria R$840, e uma mesa DMX, né? Mesa DMX 512 para você controlar direto. Caso você queira fazer ali um detalhe. Com os cabos, pessoal, a gente gastaria aqui 840, 160, 900, 1.000, talvez R$1.200 a mais, né? Se a gente tem 2.000 de margem, botaria mais 1.200 aqui em cima, R$14.000, R$14.090, né? Então, tá dentro do nosso orçamento. Eu não sei se o seu ambiente já teria, mas você também poderia usar parte desse investimento aqui para colocar um carpete no chão, que ajudaria na questão da acústica e também na estética. Ou piso vinílico, tá? Também ajuda bastante. Vocês poderiam fazer um investimento em cortinas. Enfim, eu estou mostrando aqui inúmeras possibilidades, tá? O vídeo já está bem longo. Mas é um vídeo completo aqui, né? É um vídeo mais longo mesmo porque é um vídeo completo, com muita dica aqui, muita informação. Mas espero que ajude. O próximo vídeo que a gente vai trazer aqui vai ser o podcast, né? Até R$30.000. Aí a gente vai elaborar aqui com mais calma, né? A gente vai ter uma margem maior para escolher equipamentos aqui, tudo. Talvez já com uma mesinha de corte, ali câmeras melhores. Mas a gente vai fazer no próximo vídeo aqui um podcast até R$30.000, tá bom? Então assim, espero que vocês tenham gostado, né? Nós temos o grupo no WhatsApp, a nossa comunidade já está com quase 200 membros lá. A galera interage bastante, vende equipamento, tira dúvida, compartilha informação, né? Mostra estúdio. É um grupo que a gente criou, pessoal, para ser útil, né? Não é aquele grupo que a galera não tem nada contra, tá? Não temos nada contra, mas não é aquele grupo que a gente cria, fecha, a galera entra só para receber link de equipamento. Tem pessoa que gosta também, mas o propósito lá não é esse, tá? Interagir mesmo, é conversar, conhecer outras pessoas, né? Fazer até quem é iniciante também conseguir crescer, avançar um pouco mais rápido. Então o QR Code vai estar aparecendo aqui em algum local da tela. Se você ainda não faz parte, recomendo, tá? E se você não é inscrito, se inscreve aqui. Tem várias formas de você ajudar o nosso trabalho, cooperar com o nosso trabalho aqui no YouTube, né? Toda informação que a gente traz aqui, pessoal, é de forma gratuita. A gente não tem apoio, não tem patrocínio ainda, tá? Mas você pode nos ajudar de diversas formas, né? Se inscrevendo no canal, curtindo o conteúdo, comentando aqui nos vídeos, compartilhando os vídeos, hypando os vídeos. Tem a opção de hypar e sendo membro aqui do nosso canal, né? Se eu não me engano, o valor ele vai variar de R$3,99 a R$5,99 mensal. E isso ajuda, né? E também comprando através dos links que a gente deixa aqui na descrição. Tudo isso coopera com o nosso trabalho, né? Através das vendas desses produtos aqui, que vocês compram pelo nosso link, a gente ganha uma comissão, claro, do Mercado Livre. E essa comissão a gente converte ela na compra de equipamentos para também trazer review para vocês aqui no canal, né? Equipamentos novos e tudo para mostrar ali na prática, testando, como a gente já tem diversos vídeos aqui mostrando equipamentos também, tá? Então o vídeo de hoje é esse. Se você puder, nos ajuda aí de alguma dessas formas que eu falei aqui. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Valeu!